Momento de reflexão com Padre Martinho Lenz. Anunciar Cristo não é marketing, mas coerência de vida. Na missa, na Casa Santa Marta, Francisco rezou pela unidade dos cristãos. Isso foi no dia em que a igreja festejava Santo André, padroeiro da igreja de Constantinopla. Nessa missa, o Papa convidou os fiéis a estarem próximos da igreja de Constantinopla, a igreja de Santo André, rezando pela unidade das igrejas, a igreja ortodoxa, portanto. Na homilia, o pontífice exortou a deixar de lado aquela atitude, aquele pecado ou vício que cada um de nós tem dentro de si, para ser mais coerente e anunciar Jesus de modo que as pessoas creiam realmente através também do nosso testemunho. Refletindo sobre a leitura em São Paulo Apóstolo, que explica como a fé provém da escuta e a escuta é feita da palavra de Cristo, o Papa recordou que o importante no anúncio de Cristo, do Evangelho, é que o anúncio de Cristo seja mostrado em que Cristo nos salvou, de que Cristo morreu e ressuscitou por nós. Esse é o núcleo da mensagem. Cristo morreu por nós, diz o Papa, que explicou então o que significa o anúncio. Não um trabalho de publicidade, fazer propaganda de uma pessoa muito boa, como foi Jesus, que fez o bem, curou tantas pessoas e nos ensinou coisas belas. Não é publicidade, diz o Papa. Tampouco é fazer proselitismo. Se alguém vai falar de Jesus Cristo, se pregar Jesus Cristo para fazer proselitismo, angariar fiéis, isso não é anúncio de Cristo. Isso é pregar segundo o marketing. O que é então anúncio de Cristo? Pergunta o Papa. Não é um proselitismo, nem propaganda, nem marketing, vai além. Como se dá isso? Antes de tudo, é preciso as pessoas serem enviadas para serem anunciadores de Cristo. Ao ser enviado à missão, fazemos entrar em jogo a nossa própria vida. O apóstolo, o enviado, que leva o anúncio de Jesus Cristo, explicou o Papa, o faz com a condição de que coloque em jogo a própria vida, o próprio tempo, os próprios interesses. O Papa citou o ditado argentino, que implica que em colocar a própria carne sobre o fogo, isto é, colocar-se em jogo. Essa viagem de ir ao anúncio, arriscando a vida, porque o jogo está aí colocado, e é a minha vida que está em jogo. Tem somente sentido se é só de ida e não de volta, se eu vou para ficar mesmo. O Papa falou de escândalo a propósito dos cristãos que dizem sê-lo e depois vivem como pagãos, como descrentes, como se não tivessem fé. O Papa convidou a coerência entre a palavra e a própria vida. Isso, sublinhou, se chama testemunho. O apóstolo, o anunciador, aquele que leva a palavra de Deus, é uma testemunha que coloca em jogo a própria vida até o fim, e é também um mártir. De outro modo, e de outro lado, foi Deus Pai que, para fazer-se conhecer, enviou seu Filho em nossa carne, arriscando a própria vida. Um fato que escandaliza, assim, e continua a escandalizar, porque Deus se faz um de nós, uma viagem, uma passagem sem volta, somente de ida. O diabo tenta convencê-lo a tomar outra estrada, e ele não quis. Fez a vontade do Pai até o fim. Pense nisso, meu irmão, minha irmã, enquanto nos lembramos de nossa vocação de anunciar Jesus Cristo, sobretudo com o testemunho, na medida em que formos coerentes com aquilo que dizemos.